Então a gente vai dar sequência ao nosso curso de sistemas de controle. Agora que a gente já viu então as técnicas de modelagem, tanto no domínio da frequência quanto no domínio do tempo, né, por espaço de estado e por função de transferência, a gente vai começar a tratar então a resposta no domínio do tempo, né? E essa resposta no domínio do tempo, a gente pretende fazer ela não da forma que vocês aprenderam lá em sistemas lineares, que era como? Que era fazendo a transformada inversa de Laplace, né? E aí obtendo a expressão analítica em função do tempo, né? A gente vai, de maneira qualitativa, né, não quantitativa, né, observar como que é a tua função de transferência, né? E a partir das características do teu sistema, né, desse teu modelo, saber como que vai ser a resposta dele ou obter uma resposta aproximada, tá ok? Então deixa eu só passar aqui para a apresentação. Então esse nosso tópico, então que a gente vai estar trabalhando, né? Eu vou fazer então primeiro nessa série de vídeos sobre esse tema de resposta no tempo, uma introdução, né? Eu vou discutir o efeito dos zeros e dos polos do nosso sistema na nossa resposta, né? Primeiramente definir, né, o que é um polo, o que é um zero. Eu vou tratar da resposta de sistemas de primeira ordem e segunda ordem e depois em especial dos sistemas de segunda ordem subamortecido, que é um caso bem especial aí de sistema de segunda ordem, né? E depois, né, sistemas com polos e zeros adicionais, só que relacionando, né, tentando aproximar essa nossa resposta sempre por um sistema de segunda ordem. Discutir quando pode ser ou não aproximado, tá? Primeiro passo, então, né, os nossos polos, zeros e resposta do nosso sistema, né? Aqui é só para a gente primeiro se situar, né? Então, o nosso objetivo sempre, né, é que você, a partir de uma certa entrada, né, você vai ter a tua entrada, então você vai ter ali o G de S, e você tem então o teu C de S. Quando você está com essa entrada então no domínio da frequência, você vai multiplicar, né, você vai calcular essa tua saída como R de S vezes então C de S, né? Então o sistema, né, para essa entrada ele vai ter uma resposta, né, natural e uma resposta forçada. A resposta natural ela depende das características aqui da tua função de transferência. Resposta forçada depende da tua entrada, certo? Para a gente saber a resposta no tempo, né, uma das maneiras para você fazer isso é você obter, então, no caso, essa forçada e essa natural pela transformada inversa de Laplace, né? Primeiro, você pode multiplicar, você pode obter, ou você tem a transformada de Laplace da tua entrada, ou você encontra a transformada de Laplace, seja por uma tabela. Então, se a entrada é um degrau unitário, né, U de t, então você vai lá e diz que o teu R de S é 1 sobre S, né, para poder fazer essa multiplicação. Só que às vezes, né, obter essa transformada inversa pode ser um pouco trabalhoso, dependendo aí do tamanho do teu sistema, né? E não é muito prático, tá? Consome aí bastante tempo, vocês devem ter feito bastante isso lá em sistemas lineares, né? Então, uma forma da gente poder obter isso de forma qualitativa, de repente não necessariamente um valor exato, como que é essa nossa resposta, é a partir desses nossos polos e zeros do sistema, né? Eles podem dar informações valiosas para a gente sobre o comportamento desse sistema sem precisar fazer a transformada inversa, né? Então isso vai ser um ganho de tempo e produtividade para os nossos trabalhos daqui para frente. Antes da gente prosseguir, né, vamos só uma definição do que é polo e do que é zero, tá, da nossa função de transferência. Então, polo de uma função de transferência é qualquer valor de S que faz com que tua função se torne infinita, né? Ou ainda, né, qualquer raiz do denominador da tua função de transferência que seja comum também às raízes do numerador. Então vamos pegar aqui um G de S. Vou colocar aqui, ó, S mais 3 dividido por S mais 4, né? Então, polo, pela definição, valores da variável da transformada de Laplace que faz com que a tua função se torne infinita. Então, para a tua função se tornar infinita, basta que o teu denominador, que alguma parcela do teu denominador seja zero, né? Então, se você fizer o seguinte, S mais 4
igual a zero, você vai encontrar que se S for igual a zero ou se S for igual a menos 4, então a tua função, né, vai para infinito porque você vai ter uma divisão por zero, certo? A outra definição diz para a gente o seguinte: qualquer raiz do denominador que seja igual ao numerador. Então você pode ter, por exemplo, deixa eu só aumentar aqui, uma multiplicação S mais 5 e aqui S mais 5 também, né? Matematicamente, essas duas expressões elas vão se cancelar, né? Então o menos 5 ele não vai levar a tua função para o infinito, né? Matematicamente isso ocorre. Porém, o menos 5 ele ainda é o polo da tua função de transferência, ele ainda continua sendo polo, tá? Então, resumindo, né, mesmo que haja esse cancelamento, polo é tudo que está no denominador. Então, se você pegar, está relacionado com o denominador, né? Então, se você pegar o teu denominador, se você considerar que a tua função de transferência ela é composta por um numerador e um denominador, tá? Se você pegar o teu denominador, que é uma expressão de S igual a zero, e calcular as raízes desse teu denominador, você vai ter o polo de uma função de transferência, né? Essa segunda observação é só se matematicamente você pode cancelar esses dois termos, tá? Aí você acaba não escrevendo, você acaba não vendo eles, né? Mas ele continua sendo polo da função de transferência. O zero, de maneira similar, é qualquer valor que leva a tua função para zero, tá? Ou, né, qualquer valor que seja comum a numerador e denominador. Se no polo a gente está buscando o que leva a infinito, né, no zero a gente está buscando o que leva a zero. Então, consequentemente, né, no teu zero você está tentando encontrar valores de S que leva a zero, então você está interessado no teu denominador. Tá? Então, no caso, naquele nosso sistema anterior, se S mais 3 for igual a zero, toda a tua função vai para zero. Então, menos 3 ele é um polo, um zero, desculpe, da tua função de transferência, né, pela relação 1. E a relação 2, né, é aquela questão do cancelamento. Embora o menos 5 não cancele, né, não leve a tua função para zero, ele continua sendo zero da tua função de transferência. Então, de forma similar, qualquer valor do numerador, se você igualar a zero, tá? Então as raízes do teu numerador vão ser os zeros da tua função de transferência, correto? No plano S, tá? No nosso plano complexo, tá? Então aqui nosso plano S, no nosso eixo X, né, que a gente costumava chamar no plano cartesiano, então no nosso eixo real, lembrando que S é uma variável complexa, sigma mais j ômega, a gente costuma representar o zero por uma bolinha e o polo por um xzinho, né? Então assim que a gente representa a posição deles graficamente no plano complexo, tá? Então essa nossa função de transferência S mais 2 dividido por S mais 4 vai ter o zero aqui no menos 2, né? Porque o zero é a raiz do numerador, e um polo aqui no menos 5. Vou colocar em vermelho para destacar. Porque o menos 5 é o valor do polo, né? É o valor do S que leva a tua função para infinito, ou seja, é uma raiz do denominador, tá? Se a gente está interessado na saída do C de S, né, o que você vai fazer? Com o sistema linear invariante no tempo, você multiplica as duas expressões, né? Então, G de S vezes R de S vai dar a tua saída C de S, né? Então, considerando que o R de S é um degrau unitário 1 sobre S, a gente vai ter essa expressão, S mais 2 dividido por S mais 5, né? Multiplicado por S, né, aqui no denominador, que é devido à tua entrada. Então, quando a gente está interessado em saber a resposta no tempo, né, o que você faz? Você faz a transformada inversa de Laplace, né? Então, usa tudo aquilo que tu aprendeu lá em sistemas lineares, né? Como que faz a transformada inversa? Frações parciais, pares de transformada, né? O importante é entrar porco e sair salsicha, né? Então, a matemática fica aí para vocês, mas o importante é saber que essa é a nossa resposta, né? Então, C de T, 2/5 mais 3/5 n menos 5t. Vamos olhar um pouquinho para essa resposta aqui, né? Deixa eu só ver se... Aqui, antes da gente passar pro slide, vamos olhar um pouquinho para essa resposta, né? Vocês lembrarem lá de EDO, né? Na verdade, quando a gente está calculando uma saída, você pode imaginar, né, já que é a função de transferência, a gente obtém a partir de uma EDO, tá? E você pode fazer a partir de uma convolução, né? Ou você pode pegar a EDO que gerou o sistema e colocar aquela entrada, né? Mas de qualquer forma, quando você resolve uma EDO, você tinha a resposta natural, tá? Natural,
e a resposta forçada, certo? Forçada. A resposta natural é aquela que depende das características do teu sistema, né? Então, se o teu sistema ali tem, tem, uma, tem uma característica oscilatória, né? Isso aqui a gente vai discutir um pouco mais para frente, quando chegar nos tipos de sistemas de primeira ou segunda ordem, né? E a resposta forçada é uma resposta, né, que ela tem a mesma cara da tua entrada, né? Então, quando passar, aqui a gente obtém a resposta para t maior que zero, né? Obviamente aqui já fica implícito que é para t maior que zero. Passado um certo tempo, né, uns 3, 4, 5 segundos, se o teu sistema for estável, né, a tua resposta natural cai a zero, né, e sobra somente a tua resposta forçada. Vocês devem ter visto essa definição lá em sistemas lineares, tá? Então, se a gente olhar para esses termos, né, qual que é o termo que tem a mesma cara da minha entrada, né? A minha entrada, ela era um degrau unitário, tá? O de t. E o de t vale 1, né, para t maior do que zero, ou seja, é um valor constante, tá? Não é um exponencial, não é uma rampa, é um valor constante. Então, se a gente olhar aqui para o nosso sistema, esse 2/5, tá? Ele tem um valor constante, né? Ele tem a mesma cara da tua entrada, porém, né, ponderado a amplitude dele. Então isso aqui tem toda a cara de ser a nossa entrada forçada, né? A nossa entrada natural, que depende da característica do sistema, né? A gente tem aqui esse S mais 5, que veio do nosso denominador, né? Do nosso sistema. Tá? Então esse S mais 5 ele continua aqui na nossa expansão em frações parciais. Eu vou só pedir desculpa de novo, que aqui tem um outro errinho de digitação. Depois esperem a versão 2.0, né, do vídeo, que não vai sair nunca, né? Porque eu já corrigi aqui, certo? E isso gerou, né, essa exponencial. Então, se você olhar, essa exponencial veio desse S mais 5 que era ali do teu sistema, né? Então, essa exponencial vai gerar a nossa resposta natural, que depende das características ali do teu sistema, tá? Então a gente já tem definido, consegue enxergar claramente aqui quem é a resposta natural e quem é a resposta forçada. Mas eu consigo saber o que o polo e o zero interferem nesse meu sistema? Eu precisaria fazer todo esse processo de inverso para saber que essa minha resposta natural seria uma exponencial, né? Se vocês lembrarem da transformada de Laplace de uma, vamos colocar dessa forma, A que multiplica E na menos Azinho minúsculo T, né? A transformada de Laplace disso era o quê? A dividido por S mais A, né? Então esse S mais A, esse Azinho vai gerar o A negativo aqui no expoente, e esse outro A gera amplitude, né? Se a gente olhar esse S mais 5, ele gerou um polo aqui no menos 5. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Basta você saber a posição do polo do teu sistema, dos polos do teu sistema, que você vai saber como é a resposta natural dele. E a resposta forçada vai depender do tipo de entrada que você tem. Vamos colocar isso aqui em gráficos, né? Esse gráfico aqui é tirado ali do livro do Nise. Vamos dar o crédito ao autor, que eu acabei esquecendo, mas é do livro do Nise, tá? É a 7ª edição dele que eu tirei isso daqui, né? Então, a entrada do nosso sistema é 1 sobre S. 1 sobre S gera um polo na minha origem, tá? Esse polo na minha origem, ele vem aqui dividindo quando a gente vê a expansão em frações parciais. E esse S dividindo significa, 1 sobre S significa o degrau e o 2/5, essa é só uma ponderação da amplitude, ele gerou, né, a resposta forçada. Se fosse uma entrada exponencial, com certeza apareceria uma exponencial, né? E se a minha exponencial, por exemplo, fosse caixinha preta dividido por S mais B, aqui apareceria, né, alguma coisa, vamos colocar dessa forma, caixinha preta, caixinha preta, porque pode ser um valor qualquer, né, E na menos BT na tua forçada, né? Então, quando você aplica uma entrada no teu sistema, você vai estar inserindo um polo a mais no teu C de S, né, que é o polo justamente da tua entrada, né? Já o sistema que vai gerar a tua resposta natural, vamos pegar primeiro o polo, né? Então a gente teria ele 1 sobre S, que vai dar o polo aqui no menos 5, que por sua vez gera uma exponencial em menos 5, que vai ser a nossa resposta natural. Tá? Então, as características da resposta forçada dependem da entrada, né?
característica que eu quero dizer é o seguinte, não é a amplitude da resposta, tá? É a, é a cara dela, né? Se você tem uma entrada senoidal, você espera que a tua resposta forçada tenha uma característica senoidal. Pode ser que seja uma amplitude, uma fase diferente, mas ela também vai ser oscilatória, né? Se você entra com uma rampa, você espera enxergar uma rampa na saída como resposta forçada. Pode ser que tenha uma inclinação diferente, mas vai aparecer uma rampa, certo? E se o teu sistema tem um polo aqui no menos 5, pode esperar que vai aparecer uma exponencial menos 5. Né? Expandindo essa ideia, se tivesse uma segunda exponencial, por exemplo, menos 5 e menos 3, você teria uma exponencial e na menos 5, como a gente tem, e uma outra exponencial e na menos 3, tá? Então, a gente já pode concluir o seguinte, que eu vou colocar cara, né? Eu não tenho uma outra definição bonita. A cara da resposta, isso a gente já pode concluir, ela depende dos polos, tá? Isso a gente já conseguiu tirar daqui. O polo da entrada vai dar a entrada forçada, né? E os polos do sistema vão te dar a característica da entrada da resposta natural. Bom, e o zero? O que o zero do sistema faz? O zero ele não te dá característica de resposta, né? O zero ele interfere apenas na amplitude da tua resposta, né? Então, por exemplo, esse 2 quintos, né? Se você tivesse um zero numa outra posição, possivelmente essa amplitude 2 quintos aqui da tua entrada forçada seria um outro valor e esse 3 quintos seria um outro valor. Porém, né, a característica de resposta forçada ter uma cara de, vamos colocar assim, constante, né? Ou seja, uma cara de degrau, essa cara ela não mudaria, né? Então, se você tivesse uma entrada em rampa 1 sobre s quadrado, você continuaria tendo uma rampa na saída. Possivelmente, a inclinação dela seria alterada, seria mais inclinada ou menos inclinada, tá? Na resposta natural, a característica exponencial, ela continuaria, tá? A exponencial, por causa desse polo real, ela continuaria. O que mudaria é a amplitude de 3 quintos, se você colocasse um polo em uma outra posição, tá? Esse polo real, né, só lembrar por que aparece a exponencial. Quando você faz a transformada de Laplace e na menos azinho e na menos at, né, vamos colocar dessa forma, a transformada de Laplace, aqui era para ser aquele L bonitinho, né, a transformada de Laplace disso é o que? Vale, vamos colocar a amplitude de A e, ou melhor, vou colocar esse E, né, na verdade é o S mais, né, o expoente com o sinal trocado, S mais A. Então, se eu tenho um menos 5 aqui, vai aparecer menos 5 aqui no meu expoente, né? Se aqui eu tenho S mais 5, quer dizer que o polo está em menos 5 e o expoente menos 5 aqui. Fechado? Então, essas seriam as nossas relações aí de polos e zeros na resposta do sistema. Tá? Então, por um primeiro momento, assim, definição de polo e zero, e as conclusões que a gente pode tirar a respeito disso seriam essas. Só vou recapitular um pouquinho, tá? De novo, isso aqui é importante, tá? Então, a cara, o tipo da resposta, o que eu vou ter na saída, depende apenas dos polos do sistema, tá? O polo da entrada vai te dar a resposta forçada. O polo do sistema, da tua função de transferência, do teu G de S, né? Então, os polos do G de S, eles vão te dar a tua resposta natural, perfeito? Se eu tivesse mais polos, eu teria mais componentezinhas da resposta natural. O zero do sistema, ele mexe na amplitude dessa tua saída, tá? Então, isso é o que a gente tem assim de relação. Polo, zero e resposta do sistema, tá? O que a gente vai fazer daqui para frente, né, é avaliar a característica de resposta de maneira qualitativa de um sistema de primeira ordem, tá? Para o sistema de segunda ordem, depois para as dos diferentes respostas para sistemas de segunda ordem.
Então seria isso dessa primeira parte, né? Dessa parte introdutória, né? A gente definiu aí o que é polo, o que é zero e o que é polo zero e também, né? Principalmente quando você tem uma entrada, define no teu na saída do teu sistema, né? Então o que a gente vai fazer daqui para frente, né? É analisar de maneira qualitativa a resposta do teu sistema de acordo com a posição do polo da tua função de transferência, né? É o que a gente vai chamar então de índices de desempenho. Então você não vai fazer a transformada inversa de Laplace, você vai olhar para a tua função de transferência, aonde que está o polo? O polo vai estar nessa posição aqui por cima de primeira ordem, menos 5. Então você vai saber quanto tempo ele leva para... Quanto tempo dura o regime transitório, quanto tempo dura o tempo de saída, tá? Qual que seria o valor final dele? Então essas características de resposta transitória para primeira e segunda ordem que a gente vai obter de maneira qualitativa, certo? Obrigado então e até o próximo vídeo.